Hilda, boa noite. Bom, É que com bom. você agora, Romilda. Você, Romilda. Certo. Coisa boa. Hoje nós estamos realizando a terceira edição das nossas conversas em relação à, à Lei Paulo Gustavo. E o nosso objetivo é construir e esclarecer as dúvidas em relação à lei e como participar da lei. Como nós estamos fazendo, nós estamos, nas reuniões anteriores, nós estamos publicando o link, divulgando ele nos grupos específicos, para poder, então, contribuir com que as pessoas possam ter as dúvidas, minimizar as dúvidas, né? E o Altair tem contribuído com a gente, o Altair que faz parte do Comitê Estadual da Lei Paulo Gustavo e também está em coletivos nacionais falando sobre a Lei Paulo Gustavo e representando Mato Grosso do Sul e faz parte da executiva do Fórum Estadual de Cultura. Então, primeiramente agradecer ao Altair pela disponibilidade em contribuir com a gente e também a cada um de vocês por estar aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre as nossas dúvidas em relação à Lei Paulo Gustavo. Como eu disse, essa é a nossa terceira reunião e é um momento para que a gente tire as nossas dúvidas. Nossas reuniões, ela é aberta, porém, a gente tem tentado trazer para esse momento de conversa as pessoas que são das religiões de matrizes africanas, as pessoas que pautam as questões quilombolas e as pessoas que vêm da capoeira, né? São 3 segmentos que a gente tem procurado trazer para esse momento, mas isso não quer dizer que as outras pessoas não possam participar. É muito porque fazendo o recorte da questão racial mesmo, tá bom? Então, na nossa última reunião, ficou combinado que nós faríamos a anotação de algumas ideias que surgissem para que, ao final desse ciclo de bate-papo, de conversa, a gente pudesse ter vários elementos em relação a essas propostas. Então, o que ficou muito forte na nossa última reunião foi a proposta em relação ao nosso Festival Estadual da Cultura Negra. E aí é algo que a gente está trazendo já, né, que ficou, as comunidades quilombolas entenderam que dá para ser, gostaram da proposta, e nós também conversamos em relação a como contribuir com as propostas de ações em relação aos editais, ao texto do edital. E aí o Altair tem uma informação em relação a isso, né, Altair? Eu agora passo a vez para o Altair, que é o prazo de entrega, não é isso, das propostas? Positivo, Romilda. O Conselho, né, deliberou na reunião de sexta-feira, inclusive a Inara está aqui com a gente, a conselheira também, deliberou para entregar as propostas até sexta-feira para o Fórum Estadual de Cultura, né? Eu acredito que seja por conta das demandas, que já está aparecendo muita proposta lá, então eles acreditam que não vai ter muito tempo hábil para analisar tudo, debater todas as propostas, então deram uma encurtada aí no prazo das oitivas, né? Sendo assim, a gente meio que já teria que dar um encaminhamento final hoje do que seria as propostas do Fórum Permanente das entidades do Movimento Negro. Certo, tiraríamos daqui hoje as prioridades, né? Isso, Talvez. positivo. Já tem um esboço, mais ou menos, do festival. Eu já trago uma informação que eu andei explorando lá dentro da fundação, que o Colegial de Música queria um festival também, né? Pautou em fazer no caso, seria um circuito.
E aí o Vitor Maia já fez um levantamento lá dentro da fundação de equipamento, né? Então, por exemplo, se fosse para fazer o festival de vocês aqui da cultura negra, iria gastar mais ou menos de recurso da fundação uns 300 mil. Se fosse um circuito, como a gente orçou, ia a 700 mil. Como o recurso de vocês é grande, é viável. Eu acredito que seja viável dentro da proposta do movimento negro, esse festival que já foi meio que elencado na reunião passada, porque daí a fundação iria gastar uns 300 mil de equipamento, estrutura com o festival, e o recurso em si, que seria acessado, é muito maior, né? Ele está orçado aqui a 3 milhões e 871. Então, para você gastar 300 mil para um festival, agora é claro, né? O festival aqui na capital, né? Eu não sei como que o interior iria receber isso, né? Mas dá para fazer o festival e tirar daí outras ideias para contemplar o interior também, né? Porque o festival, Sim. sendo só na Uhum. capital, vai excluir o pessoal do interior. Entendi, entendi. Só gostaria de registrar aqui a presença do Ugnei. O Guinei, ele tem o Instituto Casa da Tia Jura. O Guinei, ele é sambista, né? É uma pessoa que vem da cultura e está aqui com a gente. Só registrando e agradecendo também a Clemilda, que é professora lá em Furnas do Dionísio, que também está por aqui com a gente. O Jorge, que é de Maracaju, está aqui com a gente. Meu companheiro de luta e batalha, que é o Roberto Petrovic, né, do Colegiado de Culturas Afros, gratidão. O Demétrios está aqui, que bom que está aqui, Demétrios, a Inara, enfim, fazendo um salve e obrigada por vocês estarem aqui. O Guinei, nós estamos, essa é a nossa terceira reunião em relação à Lei Paulo Gustavo. Aqui nós temos a Inara, que é conselheira estadual de cultura, e nós temos o Altair, que faz parte da executiva do Fórum Estadual de Cultura. E também está na executiva do Comitê Estadual da Lei Paulo Gustavo, que tem dialogado fortemente com os coletivos nacionais sobre a Lei Paulo Gustavo. Então, nós estamos fazendo um processo de tira-dúvidas em relação a como acessar essa lei, como que eu posso, com o meu espaço de cultura, com o meu fazer de cultura, ter esse mecanismo, né, acessar esse mecanismo. Eu vi também entrando aqui o Juan, pai Juan, Axé, enfim. É isso, o Guinei, tá? E nós estamos agora, porque tem um prazo que foi reduzido, que é para a entrega de propostas, para que a Fundação de Cultura olhe para isso e a gente, então, comece uma outra batalha, que é a articulação para que eles aprovem a nossa proposta e aceitem. Entendeu? Então, a população negra, dentro da Lei Paulo Gustavo, ela tem uma cota em relação ao recurso. Nós precisamos tirar alguns encaminhamentos hoje das possibilidades em relação a essa cota. Como que nós queremos que seja gasto essas cotas, sabe? Essa cota. Como que se dá isso? Igual, nós criamos um grupo, o Roberto, nós criamos um grupo de WhatsApp dos representantes das comunidades quilombolas para falar sobre as possibilidades em relação à Lei Paulo Gustavo, que inclusive a proposta saiu daqui de uma das nossas reuniões. E aí, Roberto, a gente precisa criar um grupo dos povos das religiões de matriz africana, sabe? Para que eles possam também trazer essas propostas em relação à lei.
O que eu tenho de informação, Altair, em relação a essas propostas e as possíveis alterações? Uma coisa é o prazo que eles têm para colocar a proposta na plataforma, mas essa proposta, mesmo estando lá, ela pode ser alterada. Confere isso. Confere, Romilda, na hora que essas propostas chegarem no conselho, elas todas vão ser analisadas pelo conselho e vão debater isso daí em, no mínimo, acredito eu, no mínimo umas 3 reuniões para debater essas propostas em grande plenária, né, com todo mundo junto. Não pode ser que eles, né, a gente que tem uma experiência, você também com o conselho, pode ser que eles dividam essas propostas, dê uma 2 ou 3 na mão de cada conselheiro para estudar e dar um parecer, mas eu não, como é uma minuta de edital, não sei se vai ser feito nesse processo. Então, se todos os conselheiros vão analisar, vai vir modificações aí na hora de montar o edital. E aí vem a batalha dos conselheiros da sociedade civil, né? E na área que já está aqui, o Valdecir também que já está atento a tudo isso, de manter o máximo possível do que foi deliberado pelas propostas dos colegiados, né? Principalmente aqui do movimento negro, porque já tem uma cota estabelecida, e a cota não é pequena. Então, uma coisa, por exemplo, que eu acho que tem que ter para o movimento negro e para os povos originários, um edital específico. Não dá para ficar misturando o artigo 8 ali, os 6 milhões, num edital universal, com todo mundo misturado. Não, eu acho que tem que ser um específico, igual a Fundação Palmares está fazendo. Tem que separar aquele recurso ali e deixa um edital específico para as pessoas negras e um edital específico para os povos originários, porque eles já têm uma cota, então não faz sentido misturar com os outros. E os formulários também vão ser diferentes, acredito eu, né? Só que muito isso vai vir da união do conselho, conselho da sociedade civil, conselho governamental e o jurídico. Nós temos aí um jurídico que vai querer obedecer a lei nos mínimos detalhes, né? Então, o conselho também tem que atuar bastante em cima disso para não permitir abusos, muita violência burocrática, né? Porque é exatamente esse aí a preocupação do uso e o bem uso das cotas, né? Não adianta você botar um edital ali legal e jogar muita burocracia. Então, vai sofrer modificações. É bem provável, bem possível, mas agora a gente vai ter que ter uma articulação pesada aí com os conselheiros, não só da sociedade civil, como governamental. Eu sinto, Entendi. estou sentindo uma boa recepção do governo agora, atual, né? Tem dialogado bastante. As pessoas que estão lá no Conselho Governamental são quase que os mesmos que estavam, né? Tem muita gente legal ali ainda, né? Então, eu acho que é possível a gente fazer um trabalho legal ainda aí e fazer acontecer. Tá certo, Altair, obrigada. E Nara? Boa noite a todos. Fico feliz de estar aqui com vocês. E é bem isso mesmo que o Altair acabou de falar. Eu estive na reunião no dia 23, essa última que teve, eu não estive presente, ainda estamos tendo problemas para chegar como sociedade civil às reuniões, né? Algo bem grave que a gente precisa resolver de uma vez por todas. Mas da última que eu participei, sim, vai acatar, né, as indicações dos colegiados. Eu achei até bom, por um lado, que acabou não acontecendo a última reunião
como pauta a Lei Paulo Gustavo, para dar tempo de colegiados e setores, né, poder formular essas cartas, né, de indicações, de sugestões, de reivindicações. E uma das coisas que eu levantei sobre essa questão de recurso, né, por mais que venha, né, já tem o destino certo, o valor que é dos municípios e tem o valor que é do Estado, sempre tem uma desigualdade muito grande na participação dos artistas e dos espaços culturais do interior. Não só tudo, desde FIC, Lei Paulo Gustavo, festivais, né? Parece até que teve um festival de música, perdoem o barulho, gente, é meu filho arrastando uma cadeira. E onde só um músico, 40 músicos, só um músico do interior foi contemplado nesse festival. Então, que parte dessa verba do Estado, que tem um edital específico para o interior, assim como tenha esses editais específicos para as religiões, né, de matrizes africanas, para os quilombolas, para a capoeira, porque essa lei ela é muito voltada justamente para eles, né, a Lei Paulo Gustavo. E só para dar um parecer também de uma dúvida muito grande, que até conversei no particular com o Altair, que eu senti muito dos municípios e como conselheira não posso indicar, né, empresas para fazer a consultoria. Então, qual meio, né, a Fundação de Cultura pode fazer isso dentro do comitê? As empresas podem divulgar os seus trabalhos para dar esse auxílio aos municípios, porque nossa, tem municípios assim que não chegou a ler a lei, de não entender a lei, de falar, não, meu município não se enquadra, eu não tenho audiovisual, eu não tenho artistas audiovisual aqui, sabe? Então, eles precisam dessa orientação, que a gente até supõe ajudar, mas a gente pode ir até um certo ponto, a gente não consegue fazer tudo, né? E como fica isso, Altair? Como que esses municípios podem procurar e recorrer a empresas com idoneidade para essa consultoria, né? E até eu vi daquela moça, não me lembro o nome dela, mas é a Palhaça Cerejinha, ela até entrou em contato comigo. Ela está prestando essa consultoria, né? E assim, eu não posso falar para o município. Será que lá dentro do grupo, por exemplo, ela pode divulgar esse trabalho dela de consultoria para os municípios poderem dar andamento? Porque eu achei a proposta dela bem bacana, porque muitos municípios ainda não têm sistema municipal de cultura e até essa consultoria, esse trabalho, ela oferece. Então, Inara, por exemplo, essa semana, especificamente nos comitês nacionais, a gente teve três casos. Um está andando ainda, dessas empresas que vão entrando nos grupos dos comitês e vão oferecendo. Uma dessas empresas caiu, eu não vou lembrar qual município daqui, eu atendi vários essa semana, eu não vou lembrar. Mas a pessoa ofereceu 15% do valor, e é 5%. E a pessoa aceitou, né? Não tem problema pagar 15%, mas ela vai ter que tirar os outros 10% do recurso da prefeitura. Da lei ela não vai conseguir tirar. Uhum. E aí a pessoa fez um serviço bem ruim e largou ela sem. Na realidade, a empresa só fez um plano de ação bem mal feito e ainda pegou o dinheiro adiantado. Não sei o que o prefeito fez lá. Beleza, não deu certo.
caiu o cadastro. E isso aí está acontecendo no Brasil inteiro. E é essas empresas que vão entrando e vão ficando lá pegando os municípios, elas vão pescando, que é igual o que está acontecendo lá dentro, né? Indicar, a gente não pode indicar por conta daquele lance de lei e da responsabilidade que a gente tem, né? Por exemplo, se eu tivesse indicado uma empresa dessa que entrou lá e deu problema, recai no comitê, né? E isso aí dá uma desequilibrada na confiança com o poder público e a gente que está do outro lado como sociedade civil. Aí é mercadológico, né? A gente tem que deixar esses agentes culturais, essas produtoras, caçarem, né? Que é o que está acontecendo. Elas entram lá dentro e pesca. E aí, nesse caso, por exemplo, que aconteceu essa semana, nos comitês nacionais, foi deliberado da Operativa Nacional que a gente passasse a apagar os posts dessas empresas, para não deixar, porque está dando problema. E alguns municípios, né, quiseram processar o comitê, né, que é esse o grande problema, né? Você deixa a pessoa lá, às vezes você indica a pessoa e dá problema, e isso recai sobre a instituição, ou até mesmo, por exemplo, se é conselheiro, isso aí vai acabar recaindo como nossa responsabilidade, né? É complicado, é um item muito complicado. Nem o Estado pode fazer isso, ficar indicando ou abrir uma lista de empresas confiáveis, né? Ela dá um certificado, né? Tem Estado que dá certificado, e aí você passa por uma série de testes e ganha um certificado, que é a OCIP, por exemplo, é um certificado, é uma ONG que ganha um certificado no Ministério da Cultura para poder fazer evento. Então, eu acredito que futuramente, e com o que está vindo, né, do programa dos comitês, esse certificado vai ter que existir, né? Hora ou outra ele vai ter que existir, vai ter que abrir um cadastro, não só de agentes culturais, como um cadastro de pareceristas, a gente vai ter que ter, porque vai ser necessário. Então é um problema que a gente vai ter que encarar aí pela frente. Uma das coisas que também tem me preocupado bastante é a questão aqui do município, acho que mais da metade dos municípios pegou a parte de consultoria com a Taíde Neri, né? E, por exemplo, a gente tinha uma reunião marcada com ele na semana passada, acho que todo mundo sabe a saga que está sendo Anastácio desde 2021, né? Sem secretaria, sem secretário, o espaço, o mato tomou conta, que eu passei na frente, me deu desespero, que foi assim que eu vi os artistas, abandonados assim como aquele prédio, e nomearam, né, o secretário, assessor do prefeito, para secretário de cultura. Então, a gente tinha essa reunião marcada, já fazia 7 dias, na véspera, 10 da noite, essa reunião foi cancelada com a Taíde, então já passou mais de uma semana, já tem 10 dias, não foi remarcada para a gente ter essa oitiva, né? Deve ter mais de 30 municípios que ele vai fazer essa consultoria, e o que me preocupa é esse trabalho não ser executado com excelência, de acordo com a sociedade civil. Alguns municípios têm conselho, outros não têm nada, igual Anastácio, e a gente fica esperando essa reunião, essa oitiva, os artistas, e sem resposta. Tipo, vamos aguardar a resposta de quando a Taíde vai poder vir. Então, essa questão dos municípios tem me preocupado bastante, porque são muitas empresas para fazer consultoria, né?
Anastácio assinou com ele, colocou na plataforma, né, o plano de ação, só que já tem quase 20 dias, quase mais de 15 dias que assinou o contrato com ele, e até o momento a gente não consegue, né, sociedade civil, dialogar, levar as propostas, né? Tem outros membros, o presidente da Câmara, o vereador Ademir, o professor Aldo, o Valdecir também está no empenho, o secretário Lincoln, e a gente não consegue uma resposta, sabe? Aqui da UANA também ainda não tivemos a oitiva com os artistas, então tá nessa esperança de, tipo, esse diálogo com a Taíde para poder ouvir a sociedade, para poder montar os editais. Mas não precisa, Inara, nada disso. Não precisa da presença dele, Anastácio não precisa da presença do Ataíde para deliberar a oitiva. Basta uma pessoa às vezes nem precisa de uma pessoa da prefeitura estar nessa reunião. As reuniões aqui do fórum, por exemplo, a gente não teve nenhuma representação da fundação até então, né? Não houve tempo hábil de articular isso também. Mas não precisa, porque tem cidade que não tem conselho, tem cidade que não tem secretaria, então a lei não obriga a ter uma pessoa do governo. E o Ataíde, ele é só um agente cultural que está ali executando o serviço. Aí a forma como ele está executando o serviço, é bom a prefeitura ter um pouco de sagacidade e fazer um contrato, né? Botar ele para Já executar algo. assinaram. Então, mas aí é um problema administrativo, Ok? né? Não? Eu só. Obrigada. Tá certo. Não, Inara, concluiu? E só mais um, só vou finalizar. Uma das coisas também importantes que a gente precisava ter como conselheiros, dentro acho que também do comitê, é um cadastro ativo com os contatos, e-mail dos gestores, para a gente poder também dialogar, porque todos que eu dialoguei, falei, olha, eu sou conselheira, precisamos de mim, vamos levar a demanda do interior para o estado, vamos ver quais são as dificuldades. E eu conversei com a Deise essa semana, eu pedi o cadastro dos gestores públicos dos municípios para eu poder estar ligando. E muito, assim, eu só acho que eu consegui uns 5 cadastros pela Fundação de Cultura, e 2 deles já não eram a mesma gestão, já tinham trocado os gestores, e aí a gente vai para o Google, a gente vai para os contatos. Então, ter essa lista ativa facilita o nosso diálogo, igual, acho que Rochedo, né? Gente, aonde acha o telefone desse município que consiga falar? Eu não consegui pelo Google, eu não consegui pela fundação, eu não consegui, não conheço nenhum artista de lá, o contato. E é isso. Eu posso te passar o contato da secretária de Educação de Rochedo. Eu acho que a partir dela você consegue os outros contatos, tá? Obrigada, Romilda. Obrigada, Inara. Altair, na verdade eu erguei a mãozinha, mas quem me fez a pergunta foi o Roberto, e aí eu vou passar a fala para ele. Quem quer fazer a pergunta? Me surgiu uma dúvida agora. Enquanto conselheiro, nós podemos fazer lives ou reunião com os nossos segmentos, falando como funciona sobre a questão da montagem dos projetos. Isso interfere? Isso está dentro da... Eu não li nada sobre isso. Se nós podemos fazer isso, de repente uma live explicando como que vai ser, como foi decidido, qual a melhor forma de montar um projeto, é permitido dentro da... Eu não li nada sobre isso.
Não só pode, como deve. Isso aí já é função, deveres e obrigações do conselheiro, né? Isso aí já está dentro de um regimento, né? Dentro, isso está dentro, tanto dentro do sistema estadual de cultura, do sistema nacional de cultura e de qualquer sistema municipal, que é muito parecido, né? Na realidade, o que o comitê está fazendo hoje de orientação é um papel do conselheiro, né? De ele assegurar esses movimentos sociais, dele estimular os movimentos sociais. A palavra estimular, por exemplo, de que forma a gente estimula? Orientando, né? Encaminhando a pessoa, ó, vai ali, converse com essa pessoa que ela vai te explicar bem, porque eu não sei, né? Não, vem cá, senta aqui que eu vou te explicar como que faz, né? Nesses períodos de edital, por exemplo, o conselheiro tem muito esse papel. Não é muitos conselheiros que fazem isso em período de edital, de abrir lives e ensinar como que se escreve uma justificativa, o que é um objetivo, o que é um objetivo específico, como que se monta uma planilha, né? Equipe, vamos decidir a equipe. Isso tudo é muito complicado até para a cabeça de uma pessoa, às vezes, que tem até universidade, ela não consegue pegar esses editais, esses projetos difíceis de montar e dar conta de fazer sozinho. O conselho ele entra muito nessa parte orientativa também, então você pode fazer essas orientações e o comitê agora está aí também para estar auxiliando, né? Tanto na parte orientativa como em material também, né? A gente vai estar sempre como eu estou fazendo lá, né, sempre direto, disponibilizando material de leitura. Do que eu encontro, eu vou colocando lá e repassando. Para quem ainda não fez isso, coloque, por favor, no chat o telefone para contato e o e-mail, porque aí a gente pode contribuir com subsídios para esclarecimentos em relação à Lei Paulo Gustavo, como, por exemplo, Manganga. Seria interessante, se você entender que é isso, convidar alguns representantes de grupo de pagode para vir para essa reunião, para que eles possam entender a partir de que forma eles podem acessar o recurso da Lei Paulo Gustavo, porque o samba ele é um segmento que a gente não vê concorrendo a edital, não é isso, Altair? A gente não vê o samba, entendeu? Nessa frente de disputa, sabe? E seria importante ter esse segmento também. Enfim, eu acho que dá para a gente começar a se articular por aqui. Inclusive, amanhã a gente tem a última audiência também do Colegiado de Música, Romilda. E sim, o samba não participa muito, né? É inclusive, uma preocupação que eu andei conversando bastante com a Silvia Cerqueira, que está ali envolvida com as escolas de samba. Esse ano teve alguns problemas ali, mas tirando o movimento das escolas de samba, os pagodeiros, os sambistas, eles sempre ficam meio recuados no movimento, né? Eles não se manifestam muito, mas é importante sim a participação deles, até porque eles conseguem acessar, né? Vai conseguir acessar a parte da cota. A gente já tem essa preocupação ali no edital que a gente está fechando, de música, das cotas. A gente está deixando cota ali e, e procurando, batendo na tecla, na realidade, de edital simples para que todo mundo possa acessar, né? Não dificultar, como estava sendo proposto anteriormente, que era fazer um edital de circuito e um edital de circuito não abrange toda a classe, né? Vai ter ali 30, 50 contemplados
vai secar todo o recurso com o edital de circuito, né? E aí, sambistas, pagodeiros que tocam em bares noturnos, né? Povos originários, as pessoas aí até parece que não, mas o heavy metal, por exemplo, ele é uma minoria. As pessoas, os metaleiros não conseguiriam acessar o edital, né? Obviamente pelo tipo de som que é feito. E então a gente tem essa preocupação que vamos encerrar amanhã, né? Eu espero sair satisfeito da reunião de amanhã. Certo. Tem alguém aqui que levantou a mãozinha. Poderia se apresentar e fazer a pergunta, por favor? Opa, uma boa noite a todos. Eu me chamo Everton, sou sacerdote de Umbanda aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma dúvida do seguinte: aqui no meu terreiro, a gente estava começando a iniciar a montar um projeto. Eu não sei se enquadra nisso, nesse projeto nessa lei de vocês que foi montada. É sobre a gente vai fazer um projeto ao som do berimbau e atabaque, com pontos da religião afro, da nossa religião afro, né? Eu não sei se isso se enquadra também ao que é imposto. Sim, de duas maneiras, né? Tanto na parte musical, fazendo registro sonoro, como na parte de audiovisual. No audiovisual também já tem lá a cota separada, né? Então, por exemplo, daria para fazer as duas coisas ao mesmo tempo no audiovisual, captando o som dentro de um estúdio, para depois ser inserido no vídeo. No audiovisual, por exemplo, a gente tem aí 6,5 milhões para cota. Então, é um bom dinheiro já que dá para desenvolver um bom projeto de audiovisual. Óbvio que a lei não é feita para grandes produções, mas dá para o terreiro pegar e montar o seu projetinho, vamos fazer ou seja, captação sonora em CD, né, apesar de não ter mais CD hoje, para lançar nas plataformas, ou fazer um documentário, né, ou um videoclipe, ou alguma espécie de show com som captado. Dá para juntar as duas coisas ao mesmo tempo e grandes chances de ser aprovado, porque é um material de memória riquíssima, né? A gente precisa muito mais de projetos desse estilo para que a gente possa registrar a nossa história, né? A nossa cultura de fato. Exatamente. O meu propósito é esse. Quando eu sentei, tem um dos meninos que frequenta aqui a minha casa, ele é professor de capoeira, né? Ele toca berimbau, toca tabaco, mas ele é mais berimbau, né? Por conta da capoeira. E é onde veio essa ideia. Eu falei, pô, por que não a gente fazer aí montar um projeto nosso ao som do berimbau e do atabaque com pontos da nossa religião, entendeu? Ao invés de colocar pontos de capoeira, desse tipo, não, a gente coloca pontos da nossa religião dentro desse segmento que é no berimbau e atabaque. Ok. Torço para que dê certo. É, É, pode falar, Roberto. Everton, boa noite. Depois a gente conversa um pouco mais, a gente troca algumas ideias. Como eu fiz essa pergunta aí, dá para nós sentarmos e vermos também o caminho que pode ir. Eu estou à disposição, tá? Beleza, então, fechou. Era essa minha dúvida. Inclusive, era contigo que eu estava falando no WhatsApp? Sim, era comigo. Entendi. Era mais essas as minhas dúvidas, até que eu citei contigo, era sobre isso, e o que mandar nessa minuta, entendeu? O que você pediu, o que tem que fazer, porque eu realmente sou muito leigo nessa parte, eu toco minha casa aqui já tem há uns anos, mas assim, nada, eu nunca entrei nesse foco da gente ser participativo nessa parte
governamental, né? Então, para mim está sendo bem novo mexer com isso, eu só peço um pouco de paciência, tá? Mas a gente vai abraçar a ideia junto e vamos fazer valer os nossos direitos, né? É que a minuta é uma construção em conjunto, né? Para que depois vá para o edital aí que vem a questão do projeto e as outras situações. Mas esse é o caminho, é estar participando, é estar se inteirando, é assim que a gente vai. Beleza, então, beleza. Era só essa minha dúvida mesmo, se eu conseguiria colocar esse projeto nosso, que a gente está começando a fundar já aqui no terreiro. Esse é um projeto que a gente tem e eu só queria saber mesmo se isso se enquadraria, né, nesse projeto de todos nós. Certo. Alguém mais tem alguma dúvida? Porque daí a gente já pode, Altair, ir apontando alguns encaminhamentos, né, que a gente tirou dessas últimas reuniões. Bom, eu estou entendendo que não. Eu penso, Altair, que a questão do festival, ela é importante, porque na nossa última reunião, grande parte do público da última reunião era representante das comunidades quilombolas e abraçaram a questão do festival. A proposta em relação ao edital específico, ela também vale para a gente, né? Que a gente possa ter um edital específico. Eu sugiro que também tenhamos critérios em relação aos projetos apresentados. Aqui estão pessoas que têm a relação com a religião e que são sacerdotes, e tem pessoas que são quilombolas, certo? Então, que no edital tivesse algo que garantisse a inserção ou aprovação desses projetos, entende? A pessoa que fosse apresentar o projeto, se ela não tiver vínculo com a comunidade, se ela não tiver vínculo com a religião, que a pontuação fosse diferenciada. Porque eu acho que isso a gente vai tentar aí contribuir com que muitos dos nossos consigam acessar esse recurso de fato. Como abriu aqui a reunião, falou-se muito das empresas especializadas, coisa que nós não somos, e nós precisamos garantir com que os nossos consigam acessar esse recurso. Nós também falamos sobre o edital trazer a simplificação para os nossos mestres do saber, né, pessoas que têm dificuldade com as redes sociais, com a questão da documentação e até falta de recurso mesmo para manter isso. Então, o nosso edital, ele tem que ser específico e olhando todas as nossas especificidades. E aí, eu estou aqui me referindo ao Guinei, mas é porque estou feliz por ele estar aqui, por ter alguém do samba aqui. Aí, o Guinei, tem o quintal da Dona Jura, que pode vir com uma proposta muito massa, ou até mesmo a atividade do samba da praça que acontece, ou a atividade do quintal da Dona Jura, voltado para as crianças, o trabalho que vocês já fazem com as crianças, pensar em algo talvez contínuo aí num período de 6 meses, de 3, 4 meses, um projeto piloto e apresentar essa proposta mediante as cotas raciais, entendeu? Dentro da lei Paulo Gustavo, porque o seu trabalho ele atende a população da periferia e a população da periferia, na sua maioria, são pardos e negros. E aí, penso eu, que essa proposta ela pode sim ser contemplada dentro desse recorte das cotas. Em relação, outra coisa que eu penso que é importante a gente encaminhar, que é em relação aos povos das religiões de matrizes africanas, sabe, o Roberto, que por que não um festival? O festival dos povos das religiões de matrizes africanas também. Sim, ontem eu estive em reunião com a atual secretária, eu coloquei essa pauta para ela,
e outras, a qual ela me deu a palavra dela, que vai lutar para que isso aconteça. Ontem eu fiquei quase 3 horas conversando com ela, levando as propostas dos nossos segmentos, e essa foi uma das. Que bom, que bom. Então eu penso que é isso, né? As nossas reuniões, as nossas oitivas, bonita essa palavra, né? As nossas oitivas, elas têm acontecido e eu considero elas importantes, necessárias e esclarecedoras, viu? Para as pessoas que não estiveram na reunião, nós falamos sobre as formas que melhor seria para os nossos segmentos, as formas de acesso para acessar esse edital, né? Então, pensando desde da pessoa mais simples dentro das comunidades quilombolas, que aí como que nós poderíamos reconhecer o saber desses representantes, porque aí veio a proposta de ser uma premiação. Nós também falamos sobre a proposta do audiovisual, a forma de se inscrever, essa forma de se inscrever a partir do próprio celular, para que não tenha muita burocracia, porque senão não consegue se inscrever. E a gente também nós falamos sobre a importância de termos um olhar bem atento em relação à apropriação cultural, que é o que nós não queremos, porque daí quando falamos dessas empresas especializadas, a gente também traz a questão da apropriação cultural mais uma vez, né? Então, eu penso que seja isso que seja esse o nosso acúmulo dessas três reuniões. Não é isso, Altair? Positivo, Romilda. Eu fiz aqui também, em cima da sua observação, o projeto do Guinei, por exemplo, ele atende aí crianças. A gente não pode esquecer que tem a cota também dentro do inciso 2 de capacitação, de cursos. Então, só na cota de capacitação, a gente tem 870 mil, que cabe o projeto do Guinei, que atende as crianças. Então, por exemplo, na proposta de capacitação, dá para colocar ali algumas exigências do tipo atendimento a comunidades carentes, aonde que esse projeto vai atuar, vai trabalhar, o que ele vai ensinar, né? Se está de acordo com as necessidades da comunidade, né? E de que forma atende a comunidade. Aí o item 1, que você lançou sobre os critérios, né? É bom colocar isso aí no formulário, já exigir no formulário, né? Tipo lá, nome, RG, né? Qual o seu vínculo, né? Com a comunidade, já colocar isso no formulário, né? Porque a pessoa já inicia o projeto sabendo, nivelando o projeto, né? Se pega aí um parecerista de fora, ele já começa o projeto dele com uma outra visão, né? Ele sabe que não vai ter ali um expert em audiovisual, não vai ser um diretor cinematográfico que fez curso lá em Las Vegas, né? Ele sabe que vai ser uma pessoa simples, humilde, que está iniciando a sua carreira, que quer incentivo, né? Então já aconselho os critérios já de cara no formulário, né? O segundo item que você falou da simplificação, usa a palavrinha mágica edital social, né? Que o edital social ele já está ali dentro do decreto de fomento. E se a pessoa não tem acesso à internet, se a pessoa não sabe escrever ou coisa e tal, a fundação é obrigada a disponibilizar um agente cultural para ir lá nessa pessoa. Ou então permita que essa pessoa faça sua inscrição via áudio, via vídeo, de uma forma que ela vá poder acessar, fazer a sua inscrição. Isso é muito importante, é uma batalha que vai ser muito dura,
dentro do conselho o edital social e a gente precisa do edital social. Tá liberado, Romildo. Certo. Bom, então, gente, eu penso que a nossa reunião de hoje ela foi muito proveitosa também, entendeu? E a gente marca para a próxima quarta-feira novamente. E aí, Altair, a gente vai conversando sobre esses levantamentos, esses apontamentos que fizemos, que é o acúmulo das nossas últimas reuniões, e apresentamos isso como proposta. Mas tem que entregar Deixando agora, uma Romildo, brecha, sexta-feira. sim, deixando uma brecha no sentido de que nós vamos apresentar mais propostas. Tomara que seja aceito, né? Eu não contaria muito com isso, Não, não, viu, Romildo? eu entendi. Mas pode ser assim, então? Pode, não, a gente pode continuar as reuniões tranquilamente. Mas é bom Então, mandar já a proposta sexta-feira pro fórum. tá, eu Uma... vou encaminhar. Eu vou Ah, encaminhar. deixa eu fazer uma pergunta aqui, Altair e Romilda. Na Lab, nós, na hora de olhar, na hora de examinar os projetos, as situações, normalmente foram segmentos diferentes. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu não entendo de circo. Né? Não é o meu segmento. Como que a gente poderia dar uma cobrada em cima disso? Eu sei o que é o meu segmento, eu sei como funciona, eu sei quem se encaixa, quem não pode se encaixar, né? Quem não está. Eu não conheço. Meu medo é acontecer isso e eu chegar a vir prejudicar um outro parceiro, um outro segmento. Não sei como vai ser agora, mas o outro foi, né? Olha, tá aqui, dá uma analisada, segmentos ao qual eu não convivo, não conheço. Então, eu tive todo um critério de perguntar para a pessoa como que mas nem todos vão ter isso. E dependendo do segmento, se eles vão dar uma olhada, não entra. Como que a gente poderia acrescentar aí algo assim? Eu passei por esse problema, viu, Roberto, quando eu entrei no conselho, porque eu não dominava todas as linguagens, e ainda não domino, né? Todas as linguagens. Tem, por exemplo, dança. Eu sou bem ignorante em relação à dança, né? Eu não poderia pegar um projeto de dança e analisar. Quando é assim, é sempre bom, a início, você avisar, olha, não tenho capacidade para analisar um projeto de dança, por exemplo, no meu caso, né? Eu não pegava. Conforme eu fui desenvolvendo, aí eu pegava algumas comissões levinhas, né? Eu peguei artesanato, que eu não conhecia direito, peguei a lab do artesanato de cultura indígena e fiz algumas análises. E ali eu fui aprendendo, né? Mas o comitê está aí para isso, né? Para estar sempre também auxiliando. Mas é bom você também, como conselheiro, você está indo se filtrando nos colegiados, pedindo para ser inserido, porque você tem, como você é o conselheiro, você tem o direito de estar em todos os colegiados que você achar melhor, até para você acompanhar o debate, ir, né, nos eventos, tá se inserindo dentro das linguagens, procurar conhecer tudo, porque um conselheiro, ele é meio que universal, né? Ele tem que entender de tudo. E, obviamente, a gente não tem tempo para estar entendendo de tudo e estar se aprimorando para chegar lá no conselho e pegar um projeto muito complicado e analisar. Aí, quando é assim, é bom passar a bola, né, para alguém que entende mesmo. Entendi, entendi. Minha preocupação é essa, mas você resolveu, você clareou minha mente mais. Eu passei por essa dificuldade mesmo. Bom, mas é isso. Bom, então eu penso que seja isso. E aí a gente encerra a reunião de hoje
E na próxima quarta-feira teremos de novo. E aí, Roberto, eu e Juan, não sei se o Juan ainda está aqui, o pai Juan, e o outro companheiro também, representante das religiões, eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa contribuir com que os povos das religiões de matrizes africanas tenham projetos aprovados na Lei Paulo Gustavo. A gente precisa colocar a cultura das religiões de matrizes africanas em visibilidade aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Entende? Eu acho que isso faz parte do nosso compromisso enquanto gestores de cultura, sabe? Gestores que eu digo no sentido social, né? Nós enquanto sociedade civil. E é isso, gente. Obrigada, Clemilda. Pode falar, Roberto. Eu quero só agradecer pela preocupação sua, né, Romildo, em querer inserir, em estar aberta para nosso povo, né? Só agradecer mesmo e vamos, no que estiver ao meu alcance, estou deixando um pouco a minha vida pessoal de lado para estar correndo atrás do pessoal, para estar explicando, para que eu falo assim, escrevam, gente, quanto mais projetos tiverem, mais vão saber que nós existimos, que nós estamos. Essa é a minha fala para o meu povo. E vamos atrás disso. Exatamente, e é isso, por exemplo, eu estou aqui em Bonito, está sendo lançado a FLIB, né, que é a 7ª edição da FLIB, e aqui vai ser lançado o livro Os Contos dos Orixás, né, que é o primeiro livro falando sobre essa temática no estado de Mato Grosso do Sul. Gente, olha como nós somos carentes desse tipo de conteúdo, que é exatamente a desmistificação, trabalha a Lei 10.639, ou seria, é algo que a gente precisa se apropriar, sabe? E fazer e contribuir com que outras pessoas também lancem seus livros falando sobre as suas religiões, e em especial fazendo o recorte das religiões de matrizes africanas. E logo, logo, o colegiado está indo para Bonito também, tá? Mais um ramozinho. Que bom, que bom. Então é isso, gente. Muito obrigada, Altair, por mais uma reunião, por estar aqui. Obrigada, Inara. Obrigada, Clemilda. O Jorge ficou o tempo todo quietinho. O Petrônio também, obrigada por estar aqui. Alguém que está com o celular Motorola, que eu não sei quem é, mas enfim. Muito obrigada, gente. Boa noite e até a próxima quarta-feira. Boa noite, gente. Até quarta que vem, gente. Boa noite. Sucesso aí, Romilda. Boa noite a todos.